A Tawana saiu e nós seguimos juntos aqui. Quero parabenizar esta igreja também, cada um dos amados irmãos que faz parte da Igreja Batista Prudentina, né, por esses 30 anos. E é uma alegria, é um prazer poder estar junto dos irmãos nesse momento tão especial, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, compartilhar alguns testemunhos do que Deus tem feito através das nossas vidas aqui no Amazonas e também ter esta alegria de estar junto com os irmãos, mesmo que virtualmente, né? Cada oportunidade que temos nos alegra muito o coração por poder compartilhar, por poder edificar a vida dos irmãos e também fazer parte daquilo que o Senhor tem feito. Quero convidar os queridos a abrir as suas Bíblias no livro de Filipenses, né, na carta de Filipenses, que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1. A minha versão, fazer a leitura na NVI, nós vamos ler a partir do versículo 3. Acompanhe na sua Bíblia a leitura. Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho. Todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis, até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Queridos, como eu estava falando, é uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra do Senhor. E quando olho para esse texto, quando vejo o sentimento de Paulo em relação aos filipenses, é da mesma maneira o meu sentimento em relação aos irmãos. Quero compartilhar algumas lições que esse texto nos traz, mas também um pouco dos meus sentimentos com esta igreja, da minha gratidão a Deus pelos 30 anos que o Senhor está permitindo com que essa igreja leve a palavra, com que esta igreja seja relevante, com que esta igreja abençoe vidas. E eu sou uma pessoa que fui grandemente abençoado pela Igreja Batista Prudentina. Assim como Paulo, ele destaca aqui aos filipenses a alegria, ele destaca o sentimento que ele tem. E um dos propósitos que Paulo tem com esta carta é escrever e é expressar a gratidão, o carinho, o apoio daquela igreja com o seu ministério. Da mesma maneira, eu com os irmãos. Quero agradecer a Deus o carinho, o apoio, o caminhar junto, tudo que esta igreja representa na minha vida. E o primeiro ponto que eu quero pensar com os irmãos é a gratidão a Deus por esta igreja. Nós vemos claramente no texto que Paulo ele era grato aos filipenses. Paulo era grato por tudo que Deus fez na vida de Paulo através desses irmãos. E o versículo 3 e 4 dizem: Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Irmãos, que alegria que eu tenho de fazer parte da Igreja Batista Prudentina. Que alegria poder orar ao Senhor, poder pedir a Deus que continue sustentando esta igreja, que continue abençoando, poder clamar ao Senhor por esta igreja que faz parte da minha vida, que faz parte da minha história, que faz parte da minha conversão. Através desta igreja, eu conheci a Cristo. Através de pequenos grupos, dos estudos nos lares, eu tive a oportunidade de conhecer a Jesus. E esta igreja é uma igreja que tem sido atuante no ministério, que tem levado o evangelho, que tem abençoado vidas,
Como disse há pouco, eu fui abençoado através desta igreja. Como esta igreja, ela é relevante no meu crescimento espiritual, nas escolas bíblicas, no caminhar, né, nos cultos, no ensinamento da palavra. Foi nesta igreja que eu aprendi a amar a Deus. Foi nesta igreja que eu aprendi a amar a palavra de Deus. Foi nesta igreja que eu aprendi o que é caminhar como igreja, né? Caminhar com os irmãos, caminhar com cada um dos queridos. Hoje nós temos um grupo um pouco diferente participando, e glória a Deus por isso, porque a igreja, ela vai a cada dia sendo acrescentada novas pessoas. É assim que a igreja primitiva caminhava, né? Nós estávamos fazendo um estudo há pouco tempo a respeito da igreja primitiva, e nós vemos ali em Atos, capítulo 2, capítulo 3, que o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos através da pregação do Evangelho, através do testemunho dos irmãos. E como é maravilhoso ver a Igreja Batista Prudentina crescendo, se desenvolvendo, avançando e sendo relevante aonde está. E esta igreja, ela faz parte, como eu disse, da minha vida, da minha conversão, do meu crescimento e também do chamado ministerial, né? Há 11 anos atrás, quando estava aí em Presidente Prudente, entendi claramente o chamado do Senhor e fui enviado aqui para o Amazonas, aonde estou hoje. Eu fui enviado por esta igreja. Fui enviado como missionário, como representante dos irmãos, para pregar o evangelho aqui no interior do Amazonas, a uma comunidade ribeirinha. Ou como nós dizemos aqui, até o último ribeirinho estamos pregando o evangelho. E hoje estamos aqui na plantação de igreja. Eu, Tauano, Moisés, estamos aqui caminhando com pessoas, investindo em vidas, levando o amor de Deus, compartilhando o evangelho. E cada um dos irmãos está junto conosco, faz parte do que Deus tem feito aqui neste local. E todos os meses nós temos o cuidado, temos o desejo realmente de compartilhar com os irmãos do que Deus tem feito aqui. Cada carta missionária que nós escrevemos, eu e a Tauana escrevemos juntos, essa carta missionária é para compartilhar o que Deus tem feito através da Igreja Batista Prudentina, através da vida dos irmãos, e o que Deus tem feito também através das nossas vidas. E cada pessoa que tem sido alcançada, cada um dos irmãos faz parte disso também. E essa igreja é muito importante no meu ministério, no envio para o campo e também na minha família, né? Hoje minha esposa é membro, a Tauana é membro desta igreja, o Moisés ainda não, né? Ainda está aprendendo, conhecendo a Deus, mas eu também quero que o Moisés seja membro da Igreja Batista Prudentina, uma igreja que faz parte da minha história, uma igreja a qual eu faço parte, uma igreja que eu amo e uma igreja, assim como o apóstolo Paulo diz, agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro em favor de vocês, né? Lembrar da Igreja Prudentina é alegria, é gratidão a Deus, é agradecer pelo cuidado do Senhor na minha vida através desta igreja. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala que ele ora, versículo 4 diz, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Irmãos, também tenho orado por vocês, tenho clamado a Deus que o Senhor continue sustentando. A oração é claramente uma dependência de Deus, é nós entendermos que nós não podemos, mas o Senhor pode. É você depender completamente do Senhor Jesus. E eu tenho orado pelos irmãos para que Deus continue fortalecendo, para que Deus continue cuidando dos irmãos, acrescentando cada dia mais pessoas, que a igreja continue sendo relevante, que a igreja possa anunciar o reino de Deus àqueles que ainda não conhecem, que a igreja seja fortalecida. Tenho orado pela vida do pastor, tenho orado pela vida dos irmãos, para que Deus levante líderes. Hoje, né, estou à frente de uma igreja como pastor, como plantador de igreja, e consigo identificar até um pouco melhor algumas necessidades. E é interessante como Deus ele trabalha em nossos corações. Cada um dos irmãos tem uma necessidade diferente, tem algo que precisa do Senhor, precisa ser trabalhado em uma área, e quando nós oramos, nós estamos falando para Deus, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu cuidado. Eu preciso que o Senhor me fortaleça. Eu preciso que o Senhor me sustenta. Eu quero que o Senhor use a minha vida para que outras pessoas também conheçam ao Senhor, para que também façam parte da nossa igreja. E como é gratificante nós vermos na sequência do texto, aí no versículo 5,
Paulo dizendo, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Irmãos, eu posso falar da mesma maneira. Agradeço a Deus pela cooperação que os irmãos têm dado ao ministério que o Senhor me entregou. Agradeço a Deus porque desde o primeiro dia, desde o momento em que saí desta igreja, como estava falando há pouco, os irmãos sempre me apoiaram, sempre cuidaram de mim como seu missionário, sempre sustentaram também financeiramente, fizeram parte, estão fazendo, né? Não é no passado, mas é aquilo que aconteceu, aquilo que está acontecendo, aquilo que ainda vai acontecer. Os irmãos fazem parte do nosso ministério aqui no interior do Amazonas. Estamos aqui levando o Evangelho, representando a Igreja Batista Prudentina. E eu posso dizer que eu louvo a Deus por esta igreja. Cada vez que o Senhor nos dá a oportunidade de testemunhar a respeito da igreja, né, da nossa igreja mesmo, eu encho a boca, né, vem um sorriso ao rosto para dizer que eu tenho uma igreja que me apoia, uma igreja que cuida de mim. E eu posso dizer, como missionário, conheço muitos outros missionários que estão no campo. Esse ano completei, na verdade, agora no mês de fevereiro, né, 11 anos de ministério, 11 anos que eu saí do meio dos irmãos para ser missionário, para plantar igreja, para anunciar o Evangelho. Por um período estive ao lado dos irmãos, né, o período em que casei, no ano de 2015, até o final de 2017, no início de 2018 viemos aqui para o Amazonas, e é uma alegria poder dizer que os irmãos estão junto conosco no nosso ministério. Assim como o apóstolo Paulo, ele destaca aqui a cooperação ao Evangelho. Os irmãos são cooperadores do Evangelho aqui no Amazonas também, do nosso ministério. E o segundo ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, a partir, na verdade, no versículo 6, né? O segundo ponto é a obra realizada por Cristo. Tudo isso que eu tenho dito, a minha gratidão em relação a esta igreja, eu sei que não são os irmãos, é Cristo através da vida dos irmãos. É Cristo como cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. E o versículo 6 de Filipenses 1 diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, quando nós reconhecemos que a boa obra ela é realizada por Cristo, nós reconhecemos que desde o início, desde a fundação desta igreja, desde os primeiros passos, dos primeiros membros da igreja, e como é maravilhoso, né? Está chegando o dia de relembrar a história, de glorificar a Deus, de louvar ao Senhor pelo início, como é importante o início, e nós sabemos que o Senhor Jesus estava direcionando todas as coisas para a plantação desta igreja, para o início deste trabalho, para alcançar novas pessoas para Jesus, e nós podemos ver que o início deste trabalho foi difícil, desafiador, né? O início do trabalho em Presidente Prudente, a compra do terreno, a construção, e eu tive o privilégio de participar de muita coisa, até chegar o momento em que nós estamos, né, com esta estrutura, com essa quantidade de pessoas. Como eu disse, hoje um grupo um pouco mais, um pouco diferente de quando estava por aí, mas é uma alegria ver a mão de Deus em todo momento. O Senhor Jesus direcionando todas as coisas. E aí, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que aquele que começou a boa obra, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Nós podemos ver o crescimento desta igreja, podemos ver a caminhada, mas a igreja precisa estar firme, precisa caminhar, precisa crescer, precisa avançar até o dia de Cristo Jesus. Até a volta de Cristo. E até esse dia o Senhor vai estar realizando a obra dele através da vida de cada um dos irmãos, através da nossa vida, através da igreja do Senhor Jesus. Nós, como igreja do Senhor Jesus, somos os representantes do Senhor aqui nesta terra. A história da igreja, ela deve ser escrita por Deus, ela deve ser direcionada pelo Senhor. É o Senhor quem deve mostrar o caminho para onde ir. É o Senhor que deve mostrar os planos que devem ser feitos. É claro que nós temos uma liderança, nós temos o pastor, nós temos uma diretoria, mas todos esses precisam ser direcionados pelo Senhor.
Assim como toda a igreja, cada um dos irmãos precisa ser direcionado pelo Senhor. É o Senhor Jesus quem é o dono, é o cabeça da igreja. E Ele deve direcionar cada um de nós. Cada um dos irmãos deve ser direcionado pelo Senhor.